Fala galera linda, aqui é o professor Joadson e mais uma aula de física para vocês, tá? Hoje, continuando o projeto Atividades Curriculares Complementares, certo? Sou professor de física da plataforma Gonçalves Dias, mas estamos nesse projeto junto com vocês, para vocês assistirem essas aulas aí aos finais de semana, quando possível, tá bom? Então a nossa aula de hoje é de quê? Vamos falar sobre o que hoje? Sobre o estudo dos gases. A gente continua o estudo dos gases. Não sei se vocês lembram, em aulas anteriores, falamos também sobre gás ideal e falamos sobre as grandezas que caracterizam o estado do gás. Será que vocês lembram? Quais são as grandezas que caracterizam o estado do gás? Volume, que é o espaço que o gás ocupa, né? Que geralmente, como as partículas do gás elas estão soltas e todas desordenadas, o espaço que tudo dele vai ocupar. Então, o volume, que é o espaço ocupado pelo gás, é a capacidade do recipiente que esse gás vai estar contido. Temperatura, que tem a ver com o grau de agitação das moléculas do corpo, e o terceiro é a pressão. Que é o resultado das colisões das partículas do gás nas paredes do recipiente. Tá? Então, essas três grandezas, elas caracterizam o estado do gás. Se vocês lembram, tem uma equação, chamada equação de Clapeyron, muitos chamam de Clapeyron, mas aí fica com vocês a pronúncia, tá? Que é PV igual a nRT. Aquela equação, ela serve para quê? Para quando você tem das três grandezas que caracterizam o gás, você tem duas delas, por exemplo, e aí quer calcular a terceira. Aí é a equação de Clapeyron. Mas percebam, é um estado do gás, um estado definido. Não entendi, Joadson, como é que define o estado do gás, galera? Pressão, volume e temperatura. Temos que saber esses três valores. Tá? Então, se perguntarem para vocês, qual é o estado de um gás? Pergunta idiota, é o estado gasoso, cara? Não, não é isso. Quando se pergunta o estado do gás, ele quer saber qual é a pressão, qual é o volume e qual é a temperatura desse gás. Às vezes vocês têm dois desses e quer saber o terceiro. Taca a equação de Clapeyron que você consegue resolver. Quando é que um gás muda de estado? Quando muda uma dessas grandezas aí, temperatura, volume e pressão. Beleza? Tá. Aí é importante a gente saber que quando uma delas mudar, qualquer que seja, pressão, volume ou temperatura, isso ocasiona, no mínimo, a mudança de uma segunda. Não tem como só mudar a pressão do gás sem alterar volume e sem alterar a temperatura. Não tem como alterar a temperatura, aumentar a temperatura sem variar a pressão e volume. Não tem como isso acontecer. Então, varia as três ou varia duas. Quando sofrer variações, as três ou duas delas, quaisquer que sejam, das três grandezas, ó, pressão, volume e temperatura. Quando variar, a gente diz que o gás mudou de estado. Tá? Então ele sofreu uma mudança de estado quando essas grandezas que definem o estado sofrem modificações. Tá claro? Beleza, né? Aí é o seguinte, a equação para quando o gás vai mudar de estado, tá no quadro, chamamos equação geral dos gases, tá bom? Antes, vamos para a telinha aqui para ver aqui, ó. A equação geral dos gases perfeitos é utilizada para os gases que possuem massa constante, o número de mols constantes, e variação de alguma das grandezas que eu falei para vocês. E tá na tela e tá no quadro, não vou escrever agora. A equação geral é essa daqui, ó. Como está na tela lá, vamos passar para cá. P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Essa é a equação chamada de equação geral dos gases. Belezinha? Legal. Porém, assim, a utilidade já expliquei para vocês. Agora existem, dentro dessas três grandezas, quando sofre transformações, tem umas transformações específicas, tá? Tem transformação quando a temperatura não altera.
é um tipo. Tem uma transformação em que o volume não altera, é o outro tipo. E tem a transformação em que a pressão não altera, terceiro tipo. Certo? Então, esses três tipos nós vamos ver agora. Então, só complementando, o que é P é pressão, V é volume, T é temperatura. 1 e 2 são os estados. Estado inicial e estado final. Tá? Tá, agora vamos para as transformações gasosas. A primeira é a isotérmica. Tá? Isotérmica, ó. Térmica vem de temperatura, iso mesmo. Então, vou botar bem aqui para vocês, ó. Temperatura constante. Aí eu não quero que vocês decorem mais fórmulas além dessa, não. Com essa aqui a gente consegue encontrar as outras. Aí dá uma olhadinha para cá, ó. Se a temperatura é constante, esse denominador é igual a esse denominador. Na mente da gente, vamos fazer isso, ó. Pam, 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 pam. Cancela os dois. Matematicamente dá para a gente fazer isso, já que os valores são iguais. Aí a formulazinha fica assim, ó. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Essa daqui é a equação que é derivada da equação geral, que a gente vai utilizar para quando a temperatura for constante, que ela for isotérmica. Vamos para a próxima agora, ó. É isovolumétrica, o nome está dizendo. Mas às vezes vem como isométrica ou isocórica. Tem também esses dois nomezinhos, tá? Então também vem isométrica ou isocórica. Todas essas duas, significa isovolumétrica. E aí o nome está claro, gente. Volume constante. É a transformação sofrida pelo gás em que o volume dele não vai se alterar. Logo, pressão e temperatura irão se alterar. Vamos para a equação geral dos gases, ó. Na mente da gente, vamos fazer isso, ó. V1 e V2 vão ter o mesmo valor. Aí, ó, cancela V1 e V2, nós temos as outras duas grandezas, elas vão ficar dividindo no mesmo membro. Aí vai ficar assim, ó, pressão 1 dividido pela temperatura 1 igual a pressão 2 dividido pela temperatura 2. Então, essa é a equação derivada da geral que a gente vai utilizar para calcular a uma dessas grandezas quando a transformação for isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Belezinha? E a última é a isobárica. Bar é a unidade de medida de pressão. Barômetro, um instrumento utilizado para medir pressão. Então esse bar aqui, bárica, tem a ver com pressão. Já ouviram falar que às vezes tem tratamentos fisioterapêuticos em câmeras hiperbáricas, câmeras que aumentam a pressão, tá? Então, ali essas câmeras hiperbáricas, elas são câmaras que a pessoa, ao entrar, ela fica sujeita a uma pressão maior, certo? Então, bárico tem a ver com pressão. Logo, a iso é mesmo, né? Bárico, pressão. Pressão aqui é que vai ser constante. E aí vamos para a fórmula, ó. Imagina os três, P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Tira agora a pressão daqui com a pressão daqui. O que é que sobra? V1 sobre T1, V2 sobre T2. Então vamos ter aqui, ó, V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Gente, nós temos aí 4 fórmulas? Não.
nós temos uma fórmula que, se a gente atentar para a etimologia da palavra, ó, térmica, temperatura constante, isovolumétrica, volume constante, isobárica, pressão constante, aí vai só cancelando da equação geral, a gente consegue essas outras 3 derivadas. E eu quero que vocês façam desse jeito. Não vão só decorar uma, depois decorar essa, depois decorar essa. Não, para que isso? A gente tem que buscar na palavra qual é o termo que a gente vai cancelar da equação geral. Legal? É isso. Então, os nossos slides aí só reforçam a ideia que a transformação isotérmica também é chamada de lei de Boyle. Tá? Ó, P1V1 igual a P2V2. A isovolumétrica é a lei de Gay-Lussac. Vamos lá? P1 sobre T1, ó, igual a P2 sobre T2. A isobárica é a lei de Charles, que V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Não é tranquilão essa parte de estudo dos gases? Tomem ciência de uma coisa. Quando é que vai usar isso? É quando o gás sofreu uma transformação em grandezas que definem o estado do gás. Transformação gasosa. Ele muda de estado. Tá? Não é o estado de agregação da matéria, não. Estado sólido mudou para o líquido. Não é isso. O estado de um gás é definido pelas grandezas que caracterizam esse estado. Tá bom? Antes de fazermos exercícios, eu queria chamar a atenção de uma coisa muito importante aqui. Certo? Na química e na física, quando vocês estiverem fazendo estudos de gás ideal, transformações gasosas, termodinâmica, trabalho da termodinâmica, toda essa parte da química e da física que envolvam gases e transformações gasosas, sempre a temperatura tem que estar na escala Kelvin, tá? Não podemos usar a temperatura em graus Celsius, não podemos usar a temperatura em graus Fahrenheit. A temperatura sempre tem que estar na escala absoluta de temperatura. Que escala é essa? A escala Kelvin, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, temperatura sempre em Kelvin, tá? Que é a escala absoluta de temperatura. Beleza? É muito importante esse detalhe, tá bom? Então a temperatura sempre tem que estar na escala Kelvin. A não ser que utilizemos variação de temperatura. Se for necessário utilizar variação de temperatura, porque a gente sabe que variando temperatura em graus Celsius, você tem esse mesmo valor em Kelvin. A variação da temperatura em graus Celsius é a mesma variação da temperatura em Kelvin. Quando for usar variações de temperatura, se precisar usar, graus Celsius e Kelvin, não tem problema nenhum, tá? Agora, se for usar um valor só de temperatura e não uma variação, se for só um valor, a temperatura tem que estar na escala Kelvin, beleza? E agora? Agora é a hora de fixar o conteúdo, tá? Vou apagar aqui para a gente fixar o conteúdo, fazendo exercícios. Desenhar o gráfico aqui rapidinho, volume em litros, e aqui pressão, qual é a unidade de medida? ATM, atmosfera. Não tem problema não, pode ficar em ATM e litro. Agora a temperatura que tem que estar em Kelvin. Aí, gente, ele dá uma transformação aqui e outra transformação aqui. Esse gráfico indica duas transformações. Primeiro, a do ponto A para o ponto B e depois do ponto B para o ponto C. Certo. Então, a temperatura aqui, não, a pressão aqui em A ele não disse. Em C ele falou que é 6. O volume do gás ocupado no ponto A é 4. No ponto B, 8. Ok. Aí ele diz assim, ó. A evolução de um gás é dada pelo gráfico. O gás evoluiu, ele sofreu essa transformação, ó, de A para B, em que
O volume aumentou, mas a pressão, ó, essa pressão bem aqui, ó, esse eixo dá os valores de pressão. Essa aqui é a pressão de A ou pressão de B. Iguais as pressões em A e em B. Certo? Então, de A para B foi uma transformação isobárica. E B para C, ó, o volume permaneceu constante. Qual é o volume do corpo, do gás, quando ele está no estado B? 8 litros. Está no estado C? 8 litros também. Tá? Então, de B para C foi isovolumétrica. Beleza? Aí ele diz assim, ó, a temperatura em A é de 400 Kelvin. E em C é de 1.200 Kelvin. Então vamos botar aqui, ó, botar todos os dados, ó. Temperatura em A, já está em Kelvin, tá filé, 400 Kelvin. Temperatura em C, 1.200 Kelvin. Legal. Agora vamos para o gráfico. Volume em A, 4 litros. Pressão em A eu não sei. Volume em B, se olhar para o gráfico, 8 litros. Volume em C, 8 litros também. Pressão em C, 6 atms. Beleza? Tudo anotadinho, bonitinho. Vamos para a pergunta. Os valores da temperatura e da pressão em B são respectivamente. Então a nossa perguntinha, ó, temperatura em B e pressão em B. Tá? Então, quais são os valores da temperatura em B e da pressão em B? Legal. Vou apagar aqui para ficar melhor. Aí, galera, eu vou fazer primeiro, o que eu estava pensando? Eu tenho os valores de temperatura de A, volume de A, volume de B, vou calcular a temperatura de B, ó. De A para B, a transformação é isotérmica? Não. Opa! Pressão permaneceu constante, isobárica. Aí a gente viu ainda agora, né? Isobárica, tá até ali no quadro ainda, ó. Volume em A, dividido pela temperatura em A, isso é igual ao volume em B, dividido pela temperatura em B. Volume de A, ó, 4 litros. Temperatura em A, cadê o valor? 400. É igual, volume em B, 8 litros. Temperatura em B, quero saber. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, meios pelos extremos, 4 vezes a temperatura em B vai ser igual a 8 vezes 400. Esse 4 vai passar dividindo, vai ficar assim, ó, temperatura em B vai ser 8 vezes 400 dividido por 4. Aí vamos fazer essa continha aí, ó. 400 dividido por 4, então isso aqui dá 100, vezes 8, 800. Então, chegamos aqui que a temperatura em B vai ser igual a 800 kelvins. Temperatura em Kelvin, hein? Certo. Agora a gente vai fazer, o que ele está querendo também? Pressão em B. Como eu tenho os valores, ó, de pressão em C, volume em C, temperatura em C, temperatura em B eu tenho também, tem muita coisa. Eu vou fazer agora a transformação de B para C. Eu vi que dá para a gente fazer isso. De B para C. O que vocês me dizem aqui, ó? De B para C, o que permaneceu constante? Volume. Então, de B para C, ela é isovolumétrica. A isovolumétrica, você tem assim, ó, pressão em B sobre temperatura em B é igual a pressão em C sobre temperatura em C. Belezinha? Pressão em B eu quero saber. Temperatura em B, a gente viu aqui, ó, 800. Bem aqui em cima, ó.
Pressão em C, está aqui e está no gráfico, 6. Temperatura em C, botou aqui, ó, 1200. Aí nós temos assim, ó, que a pressão em B, meios pelos extremos, vai ficar igual a 6 vezes 800, dividido por 1200. Precisamos fazer essa continha agora. Então, ó, esse excesso de zeros aqui, ó, um zero de cima com um zero de baixo, outro zero de cima com um zero de baixo. Dá para simplificar. Aí nós temos aqui, ó, o 6 e o 12. Dá para eu simplificar por 6 em cima e embaixo. Então, aqui sobra o 2 aqui, ó. Em cima sobrou o 8, embaixo sobrou o 2. Então, 8 dividido por 2. Pressão no ponto B igual a 4 atmosferas. É isso. Certo? Então, é uma resposta que tenha 800 Kelvin e 4 atm. Cadê a resposta? A letra E. Beleza? Então, essa daí foi para a gente fixar o conteúdo, certo? Muito bem. Isso é suficiente? Obviamente não. Pega o seu plano de estudo, lá você vai ter um conteúdo mais reforçado, você vai ter mais exercícios, faça esses exercícios rapidinho, pegue auxílio para o seu professor e lá no final do plano de estudo você vai ver o gabarito. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.